Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte, eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui no verso 29, Paulo está dizendo assim, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês.
Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras, ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo, cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão, sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho.
Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32, olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém?
sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade, dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje, que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus, amém? Antes de terminar, eu quero reforçar com você alguns avisos. Estão abertas as inscrições para o nosso próximo encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, Consolidando o Amor. Vai ser em agosto de 2025, em Belo Horizonte. Se você deseja viver um tempo de qualidade, um tempo de bênção na sua vida conjugal, no seu casamento, se você deseja superar uma crise ou reacender a chama do amor, essa é uma excelente oportunidade para você. Não perca essa chance. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar a sua realidade, em nome de Jesus. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Esse foi mais um Minuto com Deus.